A cidade do México nunca para. Desde as primeiras horas da manhã até o final da noite, o movimento das pessoas é incessante. Carros bucinam em meio ao trânsito caótico, vendedores ambulantes gritam ofertas, e passos apressados ecoam pelas calcadas. No meio desse frenesí, em uma esquina modesta de uma das avenidas mais movimentadas, está Alejandro, o homem simples que se tornou uma figura peculiar na rotina de muitos. Alejandro é conhecido como o vendedor de flores. Sua banca não é grande nem chamativa, mas é única. Flores de todas as cores estão dispostas em baldes de plástico, cada uma como um pequeno bilhete preso ao caule. Os bilhetes trazem mensagens escritas a mão, palavras de encorajamento, frases poéticas e reflexões sobre a vida. Alejandro, com seu sorriso constante e olhar tranquilo, parece ser uma ilha de paz em meio ao mar de caos urbano. Naquela manhã, como de costume, ele chegou cedo. Vestia sua camisa de algodão desbotada e o chapéu de pala surrado que já havia visto dias melhores. Depois de organizar as flores, ele pegou uma pequena caderneta e começou a escrever novas mensagens. Cada dia é uma oportunidade para florescer, murmurou para si mesmo enquanto escrevia. Do outro lado da praca, Maria observava a Alejandro com curiosidade. Ela era uma jovem artista que, em dias melhores, tinha coragem suficiente para exhibir suas pinturas e desenhos na praca. Hoje, no entanto, ela estava sentada em um banco, abracando seu caderno de esbocos como se fosse um escudo contra o mundo. Alejandro percebeu Maria. Ele havia ali quase todos os dias, mas nunca haviam trocado uma palavra. Ele decidiu se aproximar. Pegou uma flor amarela vibrante, prendeu nela o bilhete com a mensagem que acabara de escrever e caminhou até ela. Bom dia, senhorita, disse com um sorriso caloroso, estendendo a flor. Maria olhou para ele, surpresa, e hesitou antes de aceitar a flor. Eu não posso pagar, respondeu baixinho, evitando o olhar dele. Não precisa pagar. Considere isso o presente, disse ele, suavemente. Maria pegou a flor e leu o bilhete. Cada dia é uma oportunidade para florescer. Ela não disse nada, mas pequeno sorriso tímido surgiu em seus lábios. Alejandro deu leve aceno de cabeça e voltou para sua banca. Enquanto isso, Don Ramón, homem de idade avançada, aproximava-se lentamente com sua bengala. Ele era o cliente habitual de Alejandro. Toda semana, comprava flores para levar ao túmulo de sua esposa. Buenos días, Don Ramón. Saudou Alejandro com entusiasmo. Buenos días, joven. Como sempre, necesito flores frescas para mi rosa, respondeu Don Ramón, como um tom melancólico mais afetuoso. Alejandro escolheu cuidadosamente o buque de rosas vermelhas. Aqui tiene, Don Ramón. Hoy le incluí una flor extra, con un mensaje especial. Don Ramón sonrió, agradecido. Gracias, Alejandro. Tú siempre sabes cómo alegrar el día de un viejo como yo. En cuanto Don Ramón se afastaba, Alejandro notó algo extraño. Un homem parado na esquina oposta da rua, observando. O homem vestia roupas simples, mas havia algo em seu olhar que chamava a atenção. Ele parecia estudar Alejandro, mas não dava nenhum sinal de querer se aproximar. O dia continuou. Pessoas ia e vinam, algumas comprando flores, outras apenas trocando palavras com Alejandro. Para muitos, ele era mais que o vendedor, era o confidente, alguém que ouvia suas histórias e oferecia consolo a través de palavras simples e gestos gentis. No final da tarde, Maria finalmente criou coragem para montar sua pequena banca de desenhos ao lado de Alejandro. Vejo que decidiu se juntar a mim, brincou ele. Acho que sua flor me inspirou, respondeu ela, com sorriso. A interacao foi interrompida quando Alejandro percebeu que o homem misterioso ainda estava lá, agora mais perto. Alejandro franciou a testa, intrigado, mas decidiu ignorar. Talvez fosse apenas curioso qualquer. Enquanto recolhia suas coisas ao entardecer, Alejandro olhou para o seu tingido de laranja e rosa. Sentiu-se grato por mais dia em que pôde espalar pouco de luz em meio às sombras da cidade. Mas, enquanto se preparava para ir embora, uma pergunta ficou ecoando em sua mente. Quem era aquele homem, e por que ele parecia tão interessado? Gancho para o próximo capítulo. O homem misterioso finalmente se aproxima de Alejandro, revelando que está ali por motivo que mudará o rumo de sua vida. O sol já estava começando a se pôr, tingindo o céu de tons dourados e laranjas. A praca, ainda movimentada pela agitacao das pessoas indo e vindo,
parecía maíz tranquila sob a luz suave da tarde. Alejandro, no entanto, sentía uma inquietacao crescente em seu peito. A mana fora cheia de interacoes agradáveis, mas algo em seu interior dizia que aquele dia seria diferente. Talvez fosse o olar de María, que ele percebeu com mais intensidade hoje, ou talvez fosse o fato de que o home misterioso ainda o observava de longe. Ele não sabia ao certo, mas algo em seu instinto dizia que a rotina que ele havia cultivado com tanto carinho estava prestes a ser interrompida. No entanto, ele decidiu que não iria deixar essas preocupações interferirem em seu trabalho. Como sempre, comecou a preparar a banca, ajeitando as flores com cuidado, posicionando-as de forma que chamassem a atenção de quem passasse. O cheiro das flores, rosas, lirios, margaridas e violetas se espalhou pela praca, misturándose como os outros odores urbanos. Cada flor tinha uma história, e ele sentia uma conexão profunda com elas. Para ele, era mais do que apenas plantas, eram mensajeiras, portadoras de emocoes e sentimentos. Como as flores arrumadas, Alejandro se sentou em um banco próximo, pegando sua caderneta. Ele sempre se sentia inspirado no silêncio da tarde, quando a praca janao estava tão cheia, e podia observar as pessoas que passavam sem pressa. Seu olhar percorreu as ruas, parando em uma jovem artista, María. Ela ainda estava ali, com seu caderno de esbocos nas mãos, desenhando em um ritmo lento, quase como se o mundo ao redor fosse um borrao. Alejandro a observava de longe, notando os tracos delicados e concentrados de seus desenos. Por algum motivo, isso o fazia pensar na fragilidade e na beleza da vida. Cada dia é uma oportunidade para florescer, ele murmurou para si mesmo, enquanto escrevia mais bilhete. Seus pensamentos foram interrompidos quando Don Ramón se aproximou com sua bengala, seu andar lento e firme, mas marcado pela idade. O velo sorriu ao ver Alejandro. Bom dia, Alejandro, disse Don Ramón, com sorriso caloroso. Como sempre, as flores estão lindas. Buenas tardes, Don Ramón, respondeu Alejandro, levantándose para entregar o buque de rosas vermelhas que o velo costumava comprar toda semana. Aqui estão as suas flores, como bilhete especial hoje. Don Ramón pegou as flores como uma reverencia de que mais tratava como algo sagrado. Ele costumava ir ao cemitério aos domingos, e aquelas flores eram sempre colocadas com muito cuidado sobre o túmulo de sua esposa, Rosa. Gracias, joven, disse Don Ramón, sua voz agora mais suave. Quando vos era meu aluno, eu nunca imaginei que dia me daria flores para minha Rosa. Você tem algo especial, Alejandro. Alejandro apenas sorriu, sem saber o que responder. Don Ramón sempre falava assim, como uma sabedoria que parecia ter sido adquirida ao longo de muitos anos de dor e superacao. Alejandro não sabia muito sobre o passado do velo, mas sentia que ele entendia algo mais sobre a vida do que ele próprio. O velo partiu em direção ao cemitério, e Alejandro voltou a se concentrar nas flores. Mas seus pensamentos estavam longe dali, refletindo sobre o que Don Ramón havia dito. Você tem algo especial, repetia em sua mente. Mas, o que exatamente era esse algo especial? Ele sentia que sua vida, desde o acidente, tinha sido uma tentativa de encontrar algo que desse sentido à dor que carregava dentro de si. Sua banca de flores, as mensagens escritas, as interacoes com as pessoas, tudo isso parecia ter se tornado seu novo propósito. Mas seria suficiente? Nesse momento, ele viu María se aproximar. Ela parecia hesitante, como se estivesse lutando com algo dentro de si. Alejandro a observou por momento e, como sorriso acolhedor, levantou-se para cumprimentá-la. Olá, María, disse ele, tentando soar natural. Ela olhou para ele com surpresa, como se não esperasse que ele fosse tão direto. Oi, Alejandro. Ela parecia pouco desconfortável, mas, ao mesmo tempo, havia algo mais suave em sua expressão. Seus pensamentos. Estava prestes a escrever outro bilhete quando sentiu uma presença ao seu lado. Era María, segurando o caderno de esbocos contra o peito. Ela parecia nervosa, hesitando antes de falar. Alejandro, comecou ela, sua voz quase inaudível. María, que surpresa, respondeu ele, levantando-se e sorrindo. O que posso fazer por você? María respirou fundo, apertando os dedos ao redor do caderno. Eu queria agradecer pela flor de hoje. Foi diferente. Me fez pensar sobre coisas que eu estava ignorando. Alejandro inclinou a cabeça, curioso. Que coisas? María desviou o olhar,
como se Nao estivese pronta para se abrir completamente. Sobre seguir en frente. Sobre criar algo con significado. Iu teno medo de mostrar o que faco. Medo de ser julgada, de falar. Alejandro asentiu, compreendendo. Ele mesmo já había sentido ese medo inúmeras veces antes de encontrar sua paixão pelas flores. María, as flores não escolhem de crescer. Elas apenas crescem, independentemente do solo, do clima, das circunstâncias. Talvez você deva fazer o mesmo com sua arte. María ficou em silêncio por alguns segundos, absorvendo aquelas palavras. Ela então abriu seu caderno e mostrou o M2 dezenos para Alejandro. Era uma representação delicada de sua banca de flores, com detalhes impressionantes das flores, 2 bilhetes e até mesmo de Alejandro em pé, sorrindo. É lindo, disse Alejandro, genuinamente impressionado. Você tem um talento especial, María. O mundo precisa ver isso. Antes que ela pudesse responder, ambos notaram o homem misterioso que agora estava parado mais perto, observando-os com atenção. Ele parecia hesitar, mas finalmente deu alguns passos em direção à banca de flores. Alejandro sentiu o arrepio, mas permaneceu calmo. Boa tarde, disse o homem, sua voz grave e ligeiramente hesitante. Você é Alejandro, certo? Sim, sou eu. Posso ajudá-lo? Perguntou Alejandro, tentando esconder a inquietação em sua voz. O homem fez uma pausa, como se estivesse escolhendo cuidadosamente suas palavras. Meu nome é Roberto. Eu ouvi falar de você. Das flores, dos bilhetes, e da forma como você ajuda as pessoas. Alejandro ergueu uma sobrancelha, intrigado. Ouviu falar de mim? De quem? Roberto olhou para os lados, como se estivesse avaliando que mais poderia ouvir. Não importa agora. Só quero que saiba que há algo importante que preciso discutir com você. Mas não aqui. María observava a cena com cautela, apertando o caderno contra o peito. Alejandro, embora intrigado, decidiu manter a compostura. Certo, Roberto. Podemos conversar em outro momento. Amanhã cedo estarei aqui novamente. Roberto asentiu, parecendo aliviado, e se afastou lentamente. Alejandro e María o acompanharam com olhar até ele desaparecer no horizonte da praça. Quem será ele? Perguntou María, finalmente quebrando o silêncio. Não sei, mas algo me diz que ele tem uma história importante para contar, respondeu Alejandro, voltando sua atenção para a banca de flores. A praça começava a se esvaziar enquanto o sol se escondia por completo. Alejandro sentia que algo estava mudando. O homem misterioso, María finalmente mostrando seus dezenos, e até mesmo Don Ramón com suas palavras enigmáticas, tudo parecia apontar para algo maior que estava prestes a acontecer. O amanecer na cidade do México trouxe uma brisa fresca e o som suave dos pássaros, que competiam com o barulho distante do tráfego. Alejandro chegou cedo à praça, como sempre. Ele começou a montar sua banca com a precisão de alguém que respeita profundamente seu ofício. Cada flor era posicionada como se fosse uma obra de arte, e os bilhetes cuidadosamente escritos na noite anterior foram colocados nos caules, prontos para tocar coracoes. Mas, enquanto trabalhava, sua mente estava inquieta. Ele não conseguia parar de pensar no homem misterioso que havia aparecido no dia anterior. Quem era Roberto, e o que ele poderia querer. Alejandro sentia que algo estava para acontecer, algo que talvez fosse maior do que ele imaginava. Enquanto ele ajeitava o último balde de flores, María apareceu. Desta vez, ela parecia mais confiante, carregando seu caderno de esbocos com mais firmeza. Bom dia, Alejandro, disse ela, com leve sorriso. Bom dia, María. Está pronta para mostrar mais da sua arte hoje? Perguntou ele, tentando aliviar a tensão que sentia. Ainda não. Mas estou pensando em começar. Talvez seja a hora de enfrentar meus medos. Alejandro sorriu, admirando a determinação crescente da jovem. Sempre é um bom momento para florescer, María. Antes que pudessem continuar a conversa, eles viram Roberto chegando. Ele vestia as mesmas roupas simples do dia anterior, mas desta vez parecia mais resoluto. Alejandro sentiu frio na barriga, mas manteve a calma. Bom dia, Roberto, disse Alejandro, enquanto o homem se aproximava. Bom dia, Alejandro. Obrigado por concordar em me ouvir hoje, respondeu Roberto, com tom sério. María, percebendo que a conversa era particular,
se afastou para dar espaco. Roberto olou ao redor, como se estivese verificando se estaban socinos, antes de finalmente falar. Preciso que você saiba que eu não vim aqui por acaso. Há algo que você precisa entender sobre as flores que vende, comecou ele, sua voz baixa e carregada de emoção. Sobre as flores? Alejandro franziu a testa, confuso. Não entendo. Roberto respirou fundo, parecendo reunir coragem. Há muitos anos, eu trabalhava em uma pequena floricultura no sul da cidade. Era lugar humilde, mas especial. O dono tinha dom único. Ele dizia que cada flor carregava uma energia, uma conecao como as emocoes humanas. Ele ensinava que não eram apenas flores, mas símbolos vivos de esperança, cura e transformação. Alejandro ficou em silêncio, intrigado. Isso é bonito, mas o que isso tem a ver comigo? Roberto olhou diretamente nos olhos de Alejandro. O nome dele era Emílio. Ele era meu pai, e seu também. Alejandro ficou estático. As palavras de Roberto ecoaram em sua mente como o trovão. Meu pai? Murmurou ele, incrédulo. Você está dizendo que somos irmãos? Meio irmãos, corrigiu Roberto, sua expressão misturando tristeza e alívio. Eu não soube da sua existência até depois que ele morreu. Ele deixou cartas, explicando tudo. Alejandro sentiu como se o chão sob seus pés estivesse se desfazendo. Ele nunca conhecera o pai. Sua mãe raramente falava dele, e quando o fazia, era sempre como tom de tristeza. Agora, esse estranho estava dizendo que compartilhavam o mesmo sangue. Por que você demorou tanto para me encontrar? Perguntou Alejandro, sua voz agora embargada. Não foi fácil, respondeu Roberto. Sua mãe se mudou muitas vezes, e eu não sabia por onde começar. Mas, quando ouvi falar do vendedor de flores que escreve mensagens de esperança, soube que tinha que ser você. Alejandro passou a mão pelos cabelos, tentando processar tudo. Ele olhou para as flores em sua banca, como se buscasse nelas algum tipo de resposta. Por que isso importa agora? Perguntou ele, como uma mistura de dor e raiva. O que você quer de mim? Roberto deu passo à frente, seu rosto cheio de sinceridade. Não quero nada de você, Alejandro. Apenas pensei que você merecia saber. Mas há algo mais. Algo que pode mudar tudo. Alejandro respirou fundo, tentando se acalmar. O que? Roberto hesitou antes de responder. A floricultura do nosso país ainda existe. Está abandonada, mas cheia de suas anotacoes, suas ideias, e segredos que ele queria que nos descobríssemos juntos. Alejandro sentiu uma mistura de curiosidade e medo. Por que seu pai teria guardado segredos? E o que isso significava para ele agora? Antes que pudesse responder, Maria se aproximou novamente, segurando uma flor que havia pegado discretamente da banca. Está tudo bem? Perguntou ela, percebendo a tensão no ar. Alejandro olhou para Roberto, depois para Maria. Não sei, mas acho que preciso descobrir. O dia seguinte amaneceu como seu cinzento, anunciando uma chuva iminente. Alejandro, ainda inquieto como a revelação de Roberto, decidiu seguir com ele até a antiga floricultura mencionada. Maria, que sentiu a gravidade da situação, insistiu em acompanhá-los. Alejandro relutou, mas no fundo estava aliviado por ter sua companhia. Enquanto os três caminhavam pelas ruas movimentadas da cidade do México, a conversa era mínima. Roberto parecía perdido en pensamientos, enquanto Alejandro analizaba cada palabra dita no día anterior. María, segurando seu caderno de esbocos, olhava ao redor, tentando absorber as emocoes ao seu redor para transformar em arte. Finalmente, chegaram ao pequeno bairro afastado, onde o ritmo da cidade parecía desacelerar. Roberto parou en frente a uma fachada envelhecida. Era prédio simples, com tinta descascando e uma placa enferrujada que ainda dizia Flores Emílio. «He aqui», disse Roberto, como uma voz que misturava nostalgia e tristeza. Alejandro observou o local. Parecia lugar comum, mas algo nele emanava uma energia que ele não conseguia explicar. Era como se as paredes tivessem testemunhado histórias que aguardavam para serem contadas. «Parece que o tempo parou aqui», comentou Maria, esbocando algo em seu caderno enquanto falava. Roberto tirou uma chave do bolso,
que ele explicou ter encontrado em uma das cartas deixadas por seu pai. Como Ranger baixo, ele destrancou a porta, revelando o interior escuro e empoeirado. Dentro da floricultura, a loja parecía santuário abandonado. Prateleiras de madeira estaban cheias de vasos rachados e ferramentas enferrujadas. Había cadernos velos espalados por uma mesa e, no canto, pequeno balcao como uma caixa registradora antiga. O cheiro de flores secas ainda pairaba no ar, misturado como odor de poeira. Alejandro caminou lentamente até a mesa. Ele pegou dos cadernos e folheou as páginas. Para sua surpresa, encontrou anotacoes detaladas sobre flores, acompanadas de dezenos e mensagens. Ele escreveu sobre tudo, murmurou Alejandro. Cada flor, cada significado. É como se ele quisesse que alguém continuasse o que comecou. Roberto aproximou-se, segurando o outro caderno. Isso era o que ele fazia, Alejandro. Ele acreditava que as flores tinham o poder de curar, de conectar as pessoas. Essas mensagens que você escreve, não é coincidência. Está no seu sangue. Maria olhava ao redor, fascinada. Ela parou em frente ao grande quadro negro na parede, onde estavam escritas frases como la esperanza florece en la adversidad y las raíces más profundas son invisibles. Isso é incrível, disse ela. Parece que ele usava esse lugar para inspirar as pessoas, não apenas vender flores. Enquanto exploravam, Alejandro encontrou uma pequena caixa de madeira trancada. Ele a pegou e mostrou a Roberto. Sabe o que tem aqui? Não faço ideia, respondeu Roberto, intrigado. Mas talvez seja importante. Eles procuraram pela chave e, eventualmente, encontraram envelope colado sob o balcão. Dentro estava uma pequena chave dourada. Alejandro, como coracao acelerado, abriu a caixa. Dentro, havia uma carta e uma flor seca, perfeitamente preservada. Ele pegou a carta com cuidado e comecou a ler em voz alta. Para mis hijos, Alejandro y Roberto. Si están leyendo esto, significa que finalmente se encontraran. Mi mayor deseo siempre fue que entendieran el poder de las flores, no solo como un negocio, sino como un medio de conectar corazones. Cada flor lleva consigo un mensaje, una chispa de esperanza en el caos del mundo. La flor que encuentran aquí es especial, es una rosa milagrosa, símbolo de reconciliación y nuevos comienzos. Usen este legado para continuar lo que yo no pude terminar. Con amor eterno. Emilio. As palavras da carta trouxeram lágrimas aos olhos de Alejandro e Roberto. Maria, emocionada, desenou rapidamente a rosa e os dois irmãos, capturando aquele momento. Uma nova descoberta. Depois de ler a carta, Roberto apontou para o fundo da loja, onde havia uma porta parcialmente aberta. Acho que ainda há mais para ver. Eles caminaram até o local e descobriram pequeno jardim interno, escondido atrás da floricultura. Mesmo depois de anos de abandono, algumas plantas ainda floresciam. No centro do jardim, havia uma árvore alta com pétalas brancas caindo suavemente ao chão. Este lugar, disse Alejandro, maravilhado. É como pedaço de paz no meio do caos. Roberto assentiu. Nosso pai deve ter passado horas aqui, criando e se inspirando. Maria, com lágrimas nos olhos, disse: este lugar precisa ser restaurado. Não só pela memória de Emilio, mas pelo que ele representava. Alejandro olhou para ela e depois para Roberto. Acho que é isso que devemos fazer. Restaurar este lugar, juntos. Os dias seguintes foram uma mistura de esperança e inquietacao para Alejandro, Maria e Roberto. Como o prazo se aproximando rapidamente, o trio decidiu que a única forma de vencer seria trabalhar juntos como uma verdadeira equipe, alinhando suas forcas individuais. No entanto, velos atritos e dúvidas começaram a resurgir, ameacando a frágil união. Alejandro estava determinado a honrar a memória de seu pai, mas apressado de liderar o projeto o fazia sentir o peso de cada decisão. Roberto, com sua visão prática e habilidade manual, constantemente debatia com Alejandro sobre os métodos a serem usados. Maria, sempre mediadora, tentava trazer equilíbrio, mas também enfrentava sua própria luta interna, sentimento de inadequacao e dúvida sobre sua contribuicao artística. A visita ao jardim escondido. Como a necessidade urgente de flores frescas e únicas para os arranjos, Alejandro sugeriu visitar o antigo fornecedor de Emilio, agricultor chamado Don Julián, que cultivava flores raras en pequeno vilarejo nos arredores da cidade.
Emilio sempre falou como admiracao de Don Julián e de suas flores, que tinham uma qualidade quase mágica, mas o relacionamento entre eles havia se enfraquecido após a morte de Emilio. Será que ele vai nos ajudar? Perguntou Maria, enquanto o trio se preparava para a viagem. Não temos outra escola, respondeu Alejandro. Meu pai sempre dizia que Don Julián tinha coracao bom, mas era o homem de princípios. Precisamos convencê-lo de que somos dignos de seu apoio. A viagem foi longa e cheia de silêncios tensos, quebrados apenas por ocasionais comentários sobre a paisagem. Quando chegaram, foram recebidos por campo vibrante de cores, onde flores de todas as formas e tamanos dancavam ao vento. No centro do jardim estava Don Julián, homem idoso como uma presença imponente e olhos que pareciam ver além da superfície das coisas. Alejandro? Disse Don Julián, reconhecendo o jovem imediatamente. Você é a cara de seu pai. Alejandro assentiu, emocionado. Don Julián, precisamos de sua ajuda. Estamos trabalhando para salvar a floricultura e honrar o legado de meu pai. Don Julián permaneceu em silêncio por momento, avaliando o grupo. Voces ao jovens, mas vejo que tem determinacao. No entanto, meu jardim não é o supermercado. As flores daqui são vivas, tem histórias e exigem respeito. Se quiserem minha ajuda, devem provar que entendem isso. O desafio do jardineiro. Don Julián deu aos três uma tarefa: cultivar e cuidar de uma área específica do jardim durante 2 dias. Ele explicou que o processo exigiria paciência, observação e, acima de tudo, harmonia entre eles. Vocês devem trabalhar juntos. Se não conseguem cooperar entre si, como esperam cuidar de algo tão delicado quanto estas flores? Disse ele, como olhar severo. No primeiro dia, as tensões se tornaram evidentes. Alejandro e Roberto discutiram sobre a melhor forma de podar uma planta, enquanto Maria, frustrada, se afastou para trabalhar sozinha. A falta de coordenacao resultou em erros. Algumas plantas foram regadas em excesso, enquanto outras foram negligenciadas. Naquela noite, sentados ao redor de uma fogueira improvisada, Don Julián os confrontou. Vocês estão aqui para salvar o legado, mas estão presos a seus próprios egos. Até que entendamos o valor de trabalhar como o só, nunca alcançará o que procuram. Reflexões à luz da lua. Maria foi a primeira a falar. Talvez Don Julián esteja certo. Eu sinto que não estou contribuindo o suficiente porque não sou tão prática quanto vocês. Mas isso não significa que não quero fazer parte disso. Roberto suspirou. Eu só quero que as coisas sejam feitas do jeito certo. Mas percebo que meu jeito não é o único jeito. Alejandro olhou para os dois, sua voz carregada de emoção. Estamos fazendo isso pelo nosso pai. Ele acreditava em todos nós. Não podemos falar, e definitivamente não podemos falar por causa de nossas diferenças. Naquela noite, eles finalmente decidiram deixar de lado suas diferenças e trabalhar juntos como time. O renascimento no jardim. No segundo dia, o trio retornou ao jardim com uma nova perspectiva. Alejandro liderou, mas desta vez, ouviu as sugestões de Roberto e Maria. Roberto usou sua habilidade para preparar o solo, enquanto Maria, com sua sensibilidade artística, ajudou a dispor as flores em padrão que destacava sua beleza natural. Alejandro supervisionou tudo, garantindo que cada detalhe fosse perfeito. Quando terminaram, Don Julián caminhou pelo jardim, observando seu trabalho com atenção. Finalmente, ele sorriu. Vocês aprenderão malicao. Estas flores agora têm pedaço de cada de vocês. Isso é o que faz arranjo especial. Don Julián deu a eles várias flores raras de seu jardim, incluindo uma espécie especial que Emilio usava em seus arranjos mais icônicos. Meu presente para vocês, disse ele. Mas lembrem-se, o verdadeiro desafio ainda está por vir. De volta à floricultura. Ao retornar à floricultura, Alejandro, Roberto e Maria sentiam-se mais conectados do que nunca. Eles começaram a trabalhar nos arranjos para o evento de Don Ernesto como uma nova energia, combinando suas forcas individuais em cada peca. Maria, inspirada pela experiência no jardim, sugeriu arranjo especial que contasse a história da luta deles, flores que simbolizavam desafios, superacao e união. Alejandro e Roberto concordaram, sabendo que seria a peca central perfeita para o evento. O sol se puna sobre a cidade do México, tingindo o céu de laranja e púrpura. Na antiga floricultura de Emilio,
agora repleta de vida gracas aos esforcos de Alejandro, Roberto e María, o ambiente parecía carregar uma tensao invisível. Alejandro seguraba o diario de Emilio en suas maos, hesitando em abrilo. As palavras que habían sido reveladas nas páginas anteriores ainda ecoaban en sua mente. O peso das verdades do pasado estaba comecando a se mostrar maior do que ele imaginaba. Roberto se aproximou, percebendo a hesitacao do irmão. Se não quiser continuar, e o entendo, disse ele, como tom de compreensao. Não, Roberto. Precisamos saber o que mais está aqui. Algo me diz que essas páginas são mais importantes do que pensamos, respondeu Alejandro, sua voz carregada de determinacao. María, sentada em canto da sala com seu caderno desbocos, olhava aos dois irmãos com preocupacao. Ela sabia que estava diante de momento crucial e sentiu que deveria ficar ao lado deles, como apoio emocional. Alejandro abriu o diario em uma nova página, revelando uma escrita que parecia mais apressada, como se Emilio estivesse tentando registrar pensamentos antes que fosse tarde demais. A revelacao no diario. A floricultura sempre foi mais do que negociou para mim. Era minha forma de conectar as pessoas, de dar sentido a minha própria vida. Mas, assim como as flores têm espinos, meu passado também tem suas sombras. Há algo que nunca contei a ninguém, algo que pode mudar tudo. Há anos, fiz acordou como uma figura influente nesta cidade, alguém que prometeu ajudar minha floricultura a crescer, mas por preco alto. Eu sabia que estava brincando com fogo, mas não queria que meus filhos crescessem sem oportunidades. Esse homem, Don Ernesto, ainda tem poder sobre este lugar. Ele nunca deixou que eu esquecesse minha dívida. Espero que, dia, Alejandro e Roberto encontrem forca para enfrentar essa verdade e libertar este lugar de suas amarras. Alejandro fechou o diario, suas mãos tremendo. Don Ernesto, você já ouviu falar desse nome? Perguntou ele, olhando para Roberto. Roberto franciou a testa, tentando se lembrar. Já ouvi falar. Ele é conhecido por controlar muitos negócios pequenos nesta cidade, sempre exigindo algo em troca. Dizem que ninguém consegue se livrar dele. Maria interrompeu, sua voz firme. Então é isso. Esse lugar não está apenas cheio de memórias, também está preso a passado sombrio. Alejandro assentiu, a raiva crescendo dentro dele. Se esse homem ainda tem poder sobre a floricultura, precisamos fazer algo. Não posso deixar que o legado de nosso país continue preso a alguém como Don Ernesto. O encontrou com Don Ernesto. Com as informações no diario, Alejandro e Roberto decidirão procurar Don Ernesto. Eles sabiam que seria arriscado, mas estavam determinados a proteger a floricultura. María, a pesar de sua preocupação, insistiu em ir com eles. Depois de algumas perguntas pela cidade, eles foram direcionados ao Clube Noturno Discreto, onde Don Ernesto costumava se reunir com seus associados. O lugar era sombrio, com luzes fracas e uma música bassa que criava clima tenso. Homem corpulento na entrada parou os três. O que querem aqui? Perguntou ele, com uma voz grave. Estamos aqui para falar com Don Ernesto, disse Alejandro, sem hesitar. O homem os avaliou por momento antes de assentir. Esperem aqui. Depois de alguns minutos, eles foram conduzidos ao escritório nos fundos. Don Ernesto era homem de meia idade, com cabelos grisalos e olhar frio, sentado em uma poltrona de couro enquanto fumava charuto. Então, voces aos filhos de Emilio, disse ele, sua voz carregada de sarcasmo. Já fazia anos que eu não ouvia esse nome. Alejandro deu passo à frente. Estamos aqui para resolver o que quer que tenha ficado pendente entre você e nosso país. Don Ernesto soltou uma risada bassa. Resolver? Vocês acham que podem simplesmente aparecer e acabar com anos de acordou? Emilio debia mais do que dinheiro. Ele debia lealdade. Roberto interveio, sua voz firme. Nosso país está morto, e essa dívida não deve passar para nós. Queremos libertar a floricultura do seu controle. Ernesto inclinou-se para frente, apagando o charuto no sincero. Vocês têm coragem, vou admitir. Mas coragem não paga dívidas. Se querem a liberdade desse lugar, terá que me dar algo em troca. María, que até então estava calada, deu passo à frente. O que você quer? Don Ernesto sorriu, seus olhos brilhando de maneira calculista. Há evento na cidade em 2 semanas. Preciso de flores para decorar o local.
Nao apenas cualquier flor, mas algo que impresione meus convidados. Se conseguirem facer isso, talvez iu consideres que ser esa dívida. Alejandro olou para María e Roberto. Temos acordó. Vos terás flores, mas não queremos mais ouvir seu nome associado à floricultura depois disso. Don Ernesto sorriu, satisfeito. Feito. Mas lembrem-se, não aceito falas. Preparacao para o desafio. De volta à floricultura, Alejandro, Roberto e María começaram a planejar. Eles sabiam que precisariam criar algo extraordinario para atender as expectativas de Don Ernesto. Alejandro folheou novamente o diário de Emílio, buscando inspiração nas anotacoes do país sobre arranjos únicos e significativos. María comecou a desenar ideias para os arranjos, usando sua criatividade para imaginar combinacoes de cores e formas que pudessem transmitir beleza e poder. Roberto usou seu conhecimento de logística para garantir que tivesse as flores necessárias no prazo. Enquanto trabalhavam, uma sensação de união crescia entre eles. Apesar da ameaça de Don Ernesto pairando sobre eles, sentiam que estavam honrando o legado de Emílio ao enfrentar esse desafio juntos. A noite finalmente chegou. A cidade do México estava vibrante, como sempre, mas para Alejandro, Roberto e María, o ar parecia mais denso, carregado de antecipacao. O evento de Don Ernesto estava sendo realizado em luxuoso salão no centro da cidade. Havia música ao vivo, convidados elegantemente vestidos, e clima de sofisticacao que contrastava com a luta silenciosa que os três travavam há semanas. Alejandro olhou para os arranjos que haviam preparado. As flores pareciam brilhar sob a luz dourada do salão, cada pétala meticulosamente posicionada, cada cioar escolhida com cuidado. No centro do salão, o arranjo principal capturaba todos os solares. A rosa milagrosa, cercada por orquídeas brancas e lirios alaranjados, representando pureza e coragem. Ao redor, flores silvestres traziam toque de humildade e forca. Iso é mais do que flores, disse María, observando os arranjos. É uma declaracao de quem somos. Alejandro assentiu. E do que nosso pai acreditava. Roberto, sempre atento ao ambiente, notou a chegada de Don Ernesto. Ele entrou com sua habitual confiança, mas seus olhos afiados logo se voltaram para os arranjos. Ele caminhou até Alejandro com sorriso frio. Impressionante, disse ele, olhando para o arranjo principal. Mas lembrem-se, uma boa aparência nem sempre é suficiente. Alejandro manteve a calma. Espere pelos comentários dos convidados. Eles dirão tudo o que você precisa saber. Don Ernesto deu uma risada curta. Veremos. Os convidados e os elogios. A medida que a noite avancava, os convidados não paravam de elogiar os arranjos florais. O crítico de arte, presente no evento, chamou os arranjos de uma mistura perfeita de técnica e mocao. Outra convidada, uma influente organizadora de eventos, perguntou quem era o responsável pelas flores, ansiosa para contratá-los. María, com seu olhar artístico, comecou a fotografar as pecas e a interacao dos convidados com elas, enquanto Roberto fazia networking, explicando a história por trás de cada arranjo. Alejandro, por sua vez, permanecia atento a Don Ernesto, que observava tudo de longe como olhar indescifrável. Eles amam seu trabalho, disse María a Alejandro, como sorriso. Isso é mais do que esperávamos. Ainda não acabou, respondeu Alejandro. Don Ernesto ainda tem o poder de destruir tudo, se quiser. O confronto final. No final da noite, Don Ernesto reuniu Alejandro, Roberto e María em uma sala privada no salão. Ele estava acompanhado por dois de seus capangas, como de costume. Parabéns, comecou ele, como tom quase sarcástico. Vose superaram minhas expectativas. Os convidados ficarão impressionados. Alejandro cruzou os braços, encarando-o. Isso significa que você manterá sua palavra? Don Ernesto deu sorriso torto. A palavra de homem de negocios nem sempre é literal. María, cansada das manipulacoes, deu passo à frente. Você nos prometeu que a dívida seria perdoada se entregássemos o que pediu. Não vamos aceitar menos do que isso. Roberto acrescentou. Você não pode continuar controlando a floricultura. Já fizemos nossa parte. Don Ernesto deu uma risada baixa. Vocês acham que podem ditar os termos? Eu controlo essa cidade. Não há nada que vocês possam fazer. Antes que Alejandro pudesse responder, a porta da sala se abriu,
revelando una figura inesperada, Dona Helena, a organizadora do evento. Ela entrou como olar determinado. Perdao pela interrupcao, dice ela, como autoridade. Mas não pude deixar de ouvir. Don Ernesto parecía desconfortável. Hizo nao e da sua conta, Helena. Cuando se trata de manipulacao e ameacas, sim, respondeu ela. Alejandro, María e Roberto fizeram mais do que cumprir o que foi pedido. Eles trouxeram vida a este evento. Se você tentar prejudicá-los, eu pessoalmente me certificarei de que todos nesta cidade saibam quem você realmente é. Don Ernesto ficou em silêncio por um momento, se volar alternando entre os três e Helena. Finalmente, ele suspirou e levantou as mãos. Muito bem. A dívida está perdoada. Mas lembrem-se, isso não significa que somos amigos. Alejandro assentiu, aliviado, mas ainda vigilante. Não precisamos ser amigos. Só queremos nossa liberdade. O renascimento da floricultura. Com a dívida finalmente encerrada, Alejandro, Roberto e María voltaram a floricultura como um censo renovado de propósito. Eles decidirão reformar o local, trazendo novas ideias e preservando as tradicoes de Emílio. María sugeriu criar uma área de exposicoes para os arranjos mais criativos, enquanto Roberto comecou a planejar como expandir o alcance da floricultura para novos mercados. Alejandro, inspirado pelo diário de seu país, comecou a escrever suas próprias anotacoes, registrando as licoes que aprenderão durante a jornada. Na inauguracao da nova floricultura, a comunidade se reuniu para celebrar. Pessoas de todas as cidades vieram, curiosas para ver o que os irmãos haviam criado. Helena também apareceu, trazendo grupo de influentes locais para apoiar o negocio. Meu país ficaria orgulhoso, disse Alejandro, olhando para o movimento na loja. Roberto colocou a mão no ombro do irmão. Ele está orgulhoso. Nós continuamos seu legado. María sorriu, segurando o buque de flores. E agora, comecamos o novo capítulo. Epílogo, o legado floresce. Meses depois, a floricultura se tornou o símbolo de esperança na comunidade. Pessoas vinham não apenas para comprar flores, mas para ouvir a história de como os irmãos transformaram o desafio em uma oportunidade. Na última página do diário de Emílio, Alejandro escreveu: As flores nos ensinam que mesmo nos momentos mais sombrios, podemos florescer. Meu pai acreditava nisso, e agora nós também. Este lugar não é apenas uma floricultura. É jardim de memórias, de sonos e de segundas chances. Como a floricultura em pleno florescimento, Alejandro, Roberto e María finalmente encontraram paz, sabendo que o legado de Emílio continuaria vivo por Jeracoes. Fim. A noite finalmente chegou. A cidade do México estava vibrante, como sempre, mas para Alejandro, Roberto e María, o ar parecía mais denso, carregado de antecipacao. O evento de Don Ernesto estaba sendo realizado en un luxuoso salão no centro da cidade. Había música ao vivo, convidados elegantemente vestidos, e un clima de sofisticacao que contrastaba com a luta silenciosa que os tres travavam há semanas. Alejandro olhou para os arranjos que habían preparado. As flores parecían brilhar sob a luz dourada do salão, cada pétala meticulosamente posicionada, cada cioar escolhida com cuidado. No centro do salão, o arranjo principal capturaba todos os solares. A rosa milagrosa, cercada por orquídeas brancas e lirios alaranjados, representando pureza e coragem. Ao redor, flores silvestres traziam toque de humildade e forca. Iso é mais do que flores, dice María, observando os arranjos. É uma declaracao de quem somos. Alejandro assentiu. E do que nosso pai acreditava. Roberto, sempre atento ao ambiente, notou a chegada de Don Ernesto. Ele entrou com sua habitual confiança, mas seus olhos afiados logo se voltaram para os arranjos. Ele caminhou até Alejandro como sorriso frio. Impressionante, disse ele, olhando para o arranjo principal. Mas lembrem-se, uma boa aparência nem sempre é suficiente. Alejandro manteve a calma. Espere pelos comentários dos convidados. Eles dirão tudo o que você precisa saber. Don Ernesto deu uma risada curta. Veremos. Os convidados e os elogios. A medida que a noite abancava, os convidados não paravam de elogiar os arranjos florais. O crítico de arte, presente no evento, chamou os arranjos de uma mistura perfeita de técnica e mocao. Outra convidada, uma influente organizadora de eventos,
Perguntou quem era o responsável pelas flores, ansiosa para contratá-los. Maria, com seu olhar artístico, comecou a fotografar as pecas e a interacao dos convidados com elas, enquanto Roberto fazia networking, explicando a história por trás de cada arranjo. Alejandro, por sua vez, permanecía atento a Don Ernesto, que observaba tudo de longe como olhar indescifrável. Eles amam seu trabalho, disse Maria a Alejandro, como sorriso. Isso é mais do que esperávamos. Ainda não acabou, respondeu Alejandro. Don Ernesto ainda tem o poder de destruir tudo, se quiser. O confronto final. No final da noite, Don Ernesto reuniu Alejandro, Roberto e Maria em uma sala privada no salão. Ele estava acompanhado por dois de seus capangas, como de costume. Parabéns, comecou ele, como tom quase sarcástico. Você superaram minhas expectativas. Os convidados ficarão impressionados. Alejandro cruzou os braços, encarando-o. Isso significa que você manterá sua palavra? Don Ernesto deu sorriso torto. A palavra de homem de negocios nem sempre é literal. Maria, cansada das manipulacoes, deu passo à frente. Você nos prometeu que a dívida seria perdoada se entregássemos o que pediu. Não vamos aceitar menos do que isso. Roberto acrescentou. Você não pode continuar controlando a floricultura. Já fizemos nossa parte. Don Ernesto deu uma risada baixa. Vocês acham que podem ditar os termos? Eu controlo essa cidade. Não há nada que vocês possam fazer. Antes que Alejandro pudesse responder, a porta da sala se abriu, revelando uma figura inesperada, Dona Helena, a organizadora do evento. Ela entrou com olhar determinado. Perdão pela interrupção, disse ela, com autoridade. Mas não pude deixar de ouvir. Don Ernesto parecia desconfortável. Isso não é da sua conta, Helena. Quando se trata de manipulacao e ameacas, é sim, respondeu ela. Alejandro, Maria e Roberto fizerão mais do que cumprir o que foi pedido. Eles trouxerão vida a este evento. Se você tentar prejudicá-los, eu pessoalmente me certificarei de que todos nesta cidade saibam quem você realmente é. Don Ernesto ficou em silêncio por momento, seu olhar alternando entre os três e Helena. Finalmente, ele suspirou e levantou as mãos. Muito bem. A dívida está perdoada. Mas lembrem-se, isso não significa que somos amigos. Alejandro assentiu, aliviado, mas ainda vigilante. Não precisamos ser amigos. Só queremos nossa liberdade. O renascimento da floricultura. Com a dívida finalmente encerrada, Alejandro, Roberto e Maria voltaram à floricultura como senso renovado de propósito. Eles decidirão reformar o local, trazendo novas ideias e preservando as tradicoes de Emílio. Maria sugeriu criar uma área de exposicoes para os arranjos mais criativos, enquanto Roberto comecou a planejar como expandir o alcance da floricultura para novos mercados. Alejandro, inspirado pelo diário de seu país, comecou a escrever suas próprias anotacoes, registrando as licoes que aprenderão durante a jornada. Na inauguração da nova floricultura, a comunidade se reuniu para celebrar. Pessoas de todas as cidades vieram, curiosas para ver o que os irmãos haviam criado. Helena também apareceu, trazendo grupo de influentes locais para apoiar o negócio. Meu país ficaria orgulhoso, disse Alejandro, olhando para o movimento na loja. Roberto colocou a mão no ombro do irmão. Ele está orgulhoso. Nós continuamos seu legado. Maria sorriu, segurando o buque de flores. E agora, comecamos o novo capítulo. Epílogo, o legado floresce. Meses depois, a floricultura se tornou o símbolo de esperança na comunidade. Pessoas vinham não apenas para comprar flores, mas para ouvir a história de como os irmãos transformaram o desafio em uma oportunidade. Na última página do diário de Emílio, Alejandro escreveu: As flores nos ensinam que mesmo nos momentos mais sombrios, podemos florescer. Meu pai acreditava nisso, e agora nós também. Este lugar não é apenas uma floricultura. É jardim de memórias, de sonos e de segundas chances. Como a floricultura em pleno florescimento, Alejandro, Roberto e Maria finalmente encontraram paz, sabendo que o legado de Emílio continuaria vivo por Jeracoes. Fim. Não percam em uma história emocionante de sombras e luzes. Se você está gostando dessas histórias cheias de emoção e humanidade, inscreva-se no canal Sombras e Luces e ative o sininho para não perder nenhum episódio.
Deixe seu like, compartir este video com amigos e familiares, e ajúdenos a espalhar essas histórias que iluminamos o cotidiano das ruas mexicanas. Sua interacao faz toda a diferença. Vamos juntos dar vida a mais momentos inspiradores.